Eu fico muito feliz que o pastor Alex lembrou de mim, né? É raro isso acontecer. Obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui servindo a Igreja do Senhor e fico feliz por esta nova empreitada que o Senhor confiou a você, a sua esposa, e isso é fruto do que vocês vêm semeando durante toda uma vida ministerial. Quem vê os teus sorrisos não sabe a dificuldade que é estar na frente de um trabalho como esse, mas eu tenho certeza que é apenas o começo de algo grandioso e de muitos frutos que ainda vocês vão colher por tudo quanto vocês têm semeado. Deus não se contradiz na sua palavra. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastora Tamara, prazer revê-la, serva do Senhor. Glória a Deus. Estou acompanhada da mulher mais linda da terra, a minha adjuntora, a minha companheira, a minha esposa, a minha amiga, a minha conselheira. Conselheira, viu, irmão? Pensa quando ela me põe para sentar para eu ouvir. E eu ouço. Glória a Deus. Amém. Quem acha uma esposa recebeu uma benevolência do Senhor. E eu achei. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 8. É um texto conhecido por todos nós, eu acredito que vocês já saibam de cor e salteado esse texto. Mas eu quero dar ênfase ao título dessa campanha, Os Milagres de Jesus. Lucas, capítulo 8, verso 40. Quem achou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era principal da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se temendo e prostrando-se diante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante, curve a sua cabeça. Pai, eu quero te adorar. Ah, Senhor, como é bom estar aqui. Te adoramos, te louvamos, porque a Tua palavra é aberta mais uma vez neste culto que oferecemos a Ti. E o motivo de estarmos aqui, Senhor, ele é único. Nós só estamos aqui por Tua causa. Tu és o motivo de nos reunirmos aqui. Portanto, a nossa oração neste momento é que o Senhor continue falando conosco,
aquilo que precisamos ouvir. Senhor, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações o querer e o efetuar do Senhor sobre nós. Que a Tua palavra esta noite seja o martelo que esmiuça a penha, porque sabemos que ela é suficiente, sim, ela é a nossa regra de fé, por ela caminhamos. Ela é alimento para a nossa alma, porque ela é viva, ela é eficaz. Portanto, ó Deus, fala, porque ouvimos, fala que necessitamos sermos direcionados por Ti. É o nosso pedido esta noite, e crendo nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você que pode, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Misture as suas palmas com glória, com aleluia. Ele é digno de toda honra. Glória a Deus. Queridos, os milagres de Jesus são inúmeros. 35, aliás, obras milagrosas que Jesus realizou durante seu ministério. Mas o evangelista João, em suas escritas, a saber, o evangelho a qual ele dissertou a respeito de Jesus, ele escreveu que se fosse colocar em livros todas as obras que Jesus havia feito durante 3 anos e meio, faltaria papel para poder escrever tudo quanto Jesus havia feito. Mas tudo quanto foi escrito é suficiente para que possamos permanecer na sua presença. E pela fé cremos que tudo quanto o Senhor fez para que alcançasse todos aqueles que haveriam de usufruir de uma grande e sublime salvação, da mesma forma que tem nos alcançado e tem alcançado a tantas vidas sobre a face desta terra. Mas, tratando-se de milagres, e é um pouco complicado falar de milagre, porque o milagre é uma incógnita. Por que milagre é uma incógnita, pastor? Porque milagre não se explica. E andar no caminho do milagre é tanto quanto dificultoso, porque nós almejamos viver milagres, mas não queremos viver o processo que nos leva a possuir o milagre. Porque milagre é quando todos os recursos já fugiram das nossas mãos e não há mais nada do que possamos fazer. Mas uma coisa é verdade, que milagre não nos define. Milagre não define quem somos. Eu não sei se você conhece, mas eu particularmente conheço pessoas que já viveram milagres e grandes milagres, milagres poderosos da parte de Deus e não servem a Deus. Porque milagre não define quem somos e muito menos define quem Deus é. E quando somos alcançados por Deus, é simplesmente por graça e misericórdia. E não está atribuído pela quantidade de horas que eu oro. Aliás, a quantidade de horas que eu oro, ou a quantidade de tempo que eu passo na presença do meu Senhor, vai me levar apenas a um nível de relacionamento que eu tenho com Ele. E não é por causa somente em si da oração, embora a oração abra a porta, embora a oração faça eu transitar nos lugares celestiais, embora a oração faça eu viver momentos a qual o poder humano não pode descrever o que eu possa viver, mas a oração é somente para definir o meu nível de relacionamento com Deus a quem eu adoro. Não é, nunca será e nunca foi pela quantidade de horas que eu oro que eu irei alcançar um milagre. Porque quem tem o poder de fazer milagre é o Senhor e não nós. E quando Ele o faz através de nós, mas para que o nome dEle seja glorificado e não a nós. Tudo é a respeito do Senhor e não a respeito de nós. Falar de milagres, queridos, faz com que venhamos ter a percepção de que o fato de estarmos reunidos aqui é unicamente para alcançarmos isso. Às vezes, nos apresentamos num ambiente como esse, com o coração totalmente dilacerado, esperando de Deus um socorro, esperando de Deus uma manifestação, uma palavra apenas que venha fazer com que eu me levante e continue a prosseguir e a caminhar. Porque às vezes nós estamos em meio a tantas tempestades e ventos que nos assolam, talvez o teu barco já esteja afundando quase, você não tem aonde se agarrar, a tua única esperança é Ele, e glória a Deus, porque a tua esperança é Ele, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia.
É Ele quem nos alcança, é Ele quem faz por nós, é Ele que opera através de nós. Mas, queridos, como eu disse outrora, não são os milagres que nos definem, mas o relacionamento com que eu tenho com aquele que tem poder de fazer o milagre. Porque se for apenas um milagre que possa me definir como cristão ou como crente, quando Ele não fizer, eu deixo de ser. Quando Ele já não faz, a minha adoração relacionada ao Deus a quem eu adoro, já não tem mais um nível de intensidade pela qual eu preciso me apresentar diante dEle. Então, às vezes, o Senhor se ausenta da nossa caminhada cristã para que eu e você possamos caminhar de maneira firme. E aqui eu vou contextualizar, desenhar para que você entenda. Quem aqui já é pai e mãe? Glória a Deus, bem-aventurados. Eu estou orando para que o Senhor abra a madre da minha esposa e possa me dar uns 7. Povoar a terra. Glória a Deus. Mas quem lembra na infância, criança engatinhando e começa a dar os seus primeiros passos? Qual o pai e a mãe que não fica com seus olhos marejados ao ver a criança, o bebê, dando os seus primeiros passos? Isso é marcante, principalmente para a mãe, sim ou não? Sim. Mas quando essa criança ela está começando a andar, qual a atitude que o pai e a mãe têm em ver esta criança dar os seus primeiros passos? Deixá-la andar sozinha, sim ou não? Sim. É o que Deus faz comigo e com você. Para que possamos andar com os nossos passos em fé. Para que os nossos tornozelos fiquem cada vez mais firmes. Mas só que Deus não se ausenta por completo. A palavra do Senhor nos diz que como um pai, Ele se compadece de nós, porque Ele lembra da nossa estrutura e sabe que eu e você somos pó. E muitas vezes, quando as nossas orações não são ouvidas pela nossa percepção e achamos que Deus está distante, não é que Ele se ausentou, mas Ele está nos cercando para que eu e você possamos dar os primeiros passos sozinhos, a atingir o nível de fé que nós ainda não atingimos, porque o milagre, para que eu e você venhamos vivenciá-los, vai exigir de mim e de você um grau de fé para que possamos vivenciá-los e apalpá-los. O escritor aos Hebreus nos dá uma definição de fé no capítulo 11, no verso 1, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esperar algo que eu não vejo para viver algo sobrenatural. Para isso, eu precisarei andar sozinho, mas o Pai está me cercando, porque quando as minhas pernas fraquejarem, Ele me sustenta. Ele não me deixa cair. Nos primeiros passos de uma criança, você sabe que ela está, que nos 5, 6 primeiros passos ela não vai se sustentar porque ela ainda não está firme. E quando ela titubear para cair, o que é que o pai faz? O que é que a mãe faz? Segura para que ele não caia. Andar em fé é assim. Para alcançarmos o sobrenatural da parte de Deus. Nós estamos falando acerca de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue e que esse fluxo de sangue não cessava. Aos maridos que estão aqui, 7 dias com esse fluxo na vida da tua esposa é desesperador, sim ou não? Porque a mulher cai o disjuntor. Eu tenho que entrar na ponta dos dedos. Entra mudo e sair calado. Quando o Senhor me der condições, durante esse período eu quero estar num spa. Aí ela me liga, amor, está tudo certo, pode voltar. Imagine 12 anos. Se esvaindo, a saúde indo embora. Só que nesse mesmo período em que começa a sua enfermidade, nasce-se uma menina. Quando uma menina nasce, a enfermidade na vida dela chega. E são coisas que fogem do nosso controle. Agora, olhe para cá. Nenhum dia na vida do cristão é comum.
Nenhum dia na vida do crente é comum. Pastor, por quê? Porque crente está debaixo de promessa. Todos nós, sem exceção, nós temos alguma promessa peculiar, pertinente a nós, que não foi um homem quem disse, Deus que falou ao nosso respeito. E mediante essas promessas, mediante essas expectativas semeadas por Deus em nosso coração, nós criamos essa expectativa. É por isso que nenhum dia na vida do crente é comum. Eu não sei você, mas todas as noites, quando eu vou dormir, eu apresento essas expectativas diante do meu Senhor em oração. E todos os dias, quando eu levanto, eu apresento-as novamente em oração diante do meu Senhor. E eu falo, Senhor, eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje, mas uma certeza eu tenho, o Senhor já está nele. E eu quero estar com o meu coração preparado para que quando o momento chegar, Senhor, pode ser hoje, eu estou pronto. Porque nenhum dia é comum na vida do crente. Provérbios 22, a palavra do Senhor nos diz que como ribeiros de água, assim é o coração do rei, está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina para onde quer. O coração do rei está nas mãos do Senhor e Deus ele pode tirar o sono de quem quer que seja para poder alcançar você. Deus pode soprar o seu nome no ouvido de quem quer que seja para que ele alcance a tua expectativa e o milagre do Senhor alcance a sua vida. Lembra de Davi? Quem aqui conhece Davi? Samuel, enviado por Deus, unge Davi como rei. Vocês lembram disso? E quando o óleo cai sobre a cabeça de Davi, a palavra do Senhor nos diz, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quem se apoderou de Davi? O Espírito do Senhor tomou posse de Davi. Só que essa unção que foi derramada sobre a vida de Davi foi uma unção de Deus concernente ao seu reinado, sim ou não? Uma unção de Deus a Davi concernente ao seu reinado. Porém, nem todos viram essa manifestação da unção que caíra sobre a cabeça de Davi. Apenas Samuel, o profeta que ungiu, Davi que foi ungido, os seus irmãos e o seu pai. Ninguém mais. Ninguém mais. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Todos nós temos uma unção derramada sobre a minha e sobre a tua vida. E que essa unção foi estabelecida e determinada por Deus. Porém, existe uma outra unção, repita comigo, outra unção, que é o reconhecimento ministerial da primeira unção. Pastor, o que você quer dizer com isso? Davi se tornou rei no dia seguinte? Não. No dia seguinte ele voltou a pastorear ovelhas. Voltou a pastorear ovelhas. Mas como eu disse, nenhum dia é comum na vida daquele que serve a Deus. Certa feita, havia um incircunciso filisteu, chamado Golias, que estava afrontando o exército do Deus vivo. Vocês conhecem a história. E ele estava afrontando o exército e ele lança um desafio. Se houvesse porventura um homem que viesse lutar com ele e aquele que vencesse a peleja, se no caso Golias vencesse, ele se apropriaria de Israel e de todo o povo. Se caso fosse um israelita que viesse vencer a peleja, os filisteus iriam embora e haveria uma trégua acerca de filisteus e de israelitas. Agora, e cá para nós, eu quero aqui abrir um parênteses. Quem desafiou Israel? Golias, sim ou não? Sim. Quem era o rei na época quando Golias desafiou os israelitas? Saul. Que aliança tem Saul com Golias para aceitar esse desafio? E por que ele aceitou? Se eu sou rei, Saul, ouvindo um incircunciso filisteus, afrontando o exército do Deus vivo e desafiando, que aliança tenho eu, rei de Israel, com os filisteus para aceitar esse desafio? Eu pegaria todo o meu exército e arrancaria a cabeça de Golias, porque eu não tenho aliança com o filisteu. E por que ele aceitou? A cara de vocês, rapaz. Por quê? Porque ele já sabia que ele não era mais rei em Israel. E ele sabia que se ele fosse contra Golias, ele não voltaria. Aí é que está.
Nenhum dia é comum para a vida daquele que serve a Deus. E dentro desse contexto, Jessé chama Davi e diz: leva pão para os seus irmãos e queijo para o rei, porque eles estão à frente da peleja. É um dia comum para Davi. Era um hábito costumeiro. Vou levar marmita para os meus irmãos. E vou levar um queijinho para o rei. E está indo Davi, um dia qualquer na vida de um jovem pastor, que fora ungido rei de Israel. Só que quando ele chega próximo à linha de frente da batalha, ele ouve o incircunciso filisteus, que já há 40 dias estava afrontando o exército do Deus vivo. O exército de quem? Deus vivo. Não era o exército de Saul, era o exército de Deus. E aí ele fica indignado e ele pergunta para o seu irmão: o que esse cara está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? E o seu irmão fica indignado e chama Davi de fofoqueiro. O que você tem aqui? Seu lugar não é aqui. Por que você quer se intrometer nessas conversas? Com quem você deixou as poucas ovelhas que o meu pai te colocou sobre responsabilidade para cuidar? Ele se afasta do seu irmão e pergunta para um outro rapaz: e aí, o que está acontecendo aí? Quem é esse cara aí que está afrontando o exército do Deus vivo? E aí o outro responde: não, esse aí é Golias, filisteus, lançou um desafio há 40 dias, ele está aí afrontando, ultrajando o povo de Israel. E Davi é mesmo? E o que vão dar caso matem ele? Hã? Aí o rei diz: olha, se porventura um homem matar Golias, ele vai ficar isento de impostos, tanto ele quanto a sua próxima geração, não vai pagar mais impostos. E vai casar com a filha do rei. Boa esta palavra, eu vou matar esse cara. E ele se posiciona para matar. Agora me pergunte, por que ele se posiciona? Por que ele se posiciona? Mais forte, vai. Por que ele se posiciona? Porque o que ele viveu quando o óleo caiu sobre a cabeça dele, só ele sentiu. Ele não foi ungido para matar gigante, ele foi ungido para ser? Ele foi ungido para ser? E ele já era rei? Não, então ele, no entendimento de Davi, ou seja, eu não sou rei ainda, e o Senhor me ungiu para ser rei, então esse cara não vai me matar porque eu não sou rei ainda. E o que eu senti, eu sei o que eu senti, o Espírito de Deus se apoderou sobre mim. E poder alcançar milagres é sobre isso, é ter a certeza do Deus que habita em você. É por isso que milagre não nos define, não é milagre que vai nos trazer para este ambiente. É o que eu senti a partir do momento que eu me rendi a Ele. É o que eu senti a partir do momento que Ele me ungiu. E quando eu e você entendermos isso, de que há um Deus, há o quê? Há um Deus, o Espírito de Deus que habita em mim, os milagres não me definirão quem eu sou. Porque eu entendo que em qualquer momento, em qualquer distante, Ele fará com que eu viva. E eu sei que muitos de vocês, se não todos, já viveram milagres da parte de Deus que não tem como explicar. E você sabe que foi Ele. Você sabe que foi Ele. E sabe que a nossa mente atrofiada entende e... Catequese. Quem fez catequese? Nos limita, nos manipula, nos sabota a entender, né, que a gente vem para esse ambiente para buscar um milagre. Eu vou lá buscar o meu milagre. Quantas vezes eu não já fiz isso? Eu vou fazer uma campanha para Deus. Não está nada relacionado à campanha, não está nada relacionado ao fato de estar aqui. Nada é comum na vida do crente. Eu e você vivamos milagre todos os dias. Não é comum, é a partir do momento que eu creio que o Deus que habita em mim. Nós temos uma equivocada percepção de que o Espírito Santo de Deus é um Deus menor. Ele não é um Deus menor, só existe um Deus e Ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus é Deus. É loucura, mas é pela fé. Explicar a Trindade leva um bom tempo para poder explicá-la, mas o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós.
em alguns momentos em que Ele nos leva para um período maior de oração, quem nunca sentiu isso? Essa necessidade, eu preciso orar. Quem nunca sentiu um toque do Espírito Santo? Poxa, eu preciso me consagrar mais. Tenha sensibilidade, é o Senhor ministrando você. É o Senhor querendo te levar a um ambiente onde você vai criar a situação para o milagre acontecer. E eu repito, não está nada relacionado a períodos de oração, porque se for simplesmente por períodos de oração, eu me torno um congregado mariano, um franciscano, daqui a pouco eu estou indo para Aparecida do Norte a pé. E não é sobre isso, queridos. Entrar na presença de Deus é uma questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade. Se eu não orar, eu morro. Se eu não estiver no ambiente do culto, eu morro. Então os milagres irão acontecer na minha vida de uma maneira a qual eu não perceba. Às vezes o Senhor nos leva a um momento de escassez ou de portas fechadas. É como eu estava dizendo lá no princípio, é porque Ele nos largou por um instante para podermos andar determinados caminhos sozinhos, para vivermos experiências que farão com que eu e você estejamos mais firmes e convictos daquilo que Ele vai fazer. E cada passo que eu e você damos neste momento a qual Deus se afasta como que um pouco de nós. Perceba que a oração ela se torna mais pesada. Perceba que o fato para vir para esse ambiente é um pouco mais complicado, parece que estamos subindo uma ladeira. Tenha entendimento, Deus está um pouco distante para que você venha andar sozinho, para atingir um nível maior de experiência, um nível maior de maturidade, um nível maior de estrutura. Mas no momento que talvez você manquejar, Ele pega você e te sustenta. Ele nunca se ausenta por inteiro. É apenas um processo. Repita comigo, processo. E esse processo que é complicado. É o processo que é complicado. Porque às vezes, em meio a esse processo, nós não temos forças para chamar por Ele. Quando vamos para um ambiente de oração, e às vezes impulsionados e instruídos pelo Espírito Santo, eu quero aqui abrir um outro parênteses. Eu estava num dia comum, trabalhando na minha rotina cotidiana. Só que de alguns meses para cá, eu tenho sentido o Espírito. Sabe aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana? Olha, se você beber dessa água, um rio de águas vivas vai correr no teu ventre. Eu estou sentindo um alvoroço aqui dentro de mim, queridos. E eu sei que é o Senhor, eu tenho essa percepção que é o Senhor me levando para um outro nível. E aí eu tenho procurado aplicar na minha vida o que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Pergunta para mim, o que está lá, pastor? Está escrito tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama. Se algum louvor nessas coisas, ocupe o vosso pensamento nisso. E é isso que eu tenho feito. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu chego em casa, é Jesus o dia inteiro no meu ouvido. O dia inteiro. Eu preciso ocupar a minha mente com as coisas que são do alto, porque os dias são maus. E o apóstolo Paulo nos aconselha para nós remirmos o tempo, porque os dias são maus. E aí de uns meses para cá, eu tenho procurado acondicionar a minha mente para tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, porque eu sei as batalhas que eu enfrento, e você sabe quais são as suas. E o maior campo de batalha é aqui. A minha parece uma guerra maior, olha o tamanho do diâmetro. Eu sei. Mas o nosso maior adversário somos nós mesmos. E precisamos encará-lo de frente. Porque se nós não matarmos a nossa carne, ela vai nos matar. Se eu não subjugar, ela vai subjugar o meu espírito. E aquilo que eu alimento ficará mais forte, com certeza. E um dia comum, eu estava trabalhando.
E do nada, eu sei que foi o Espírito Santo. Eu parei e me fiz uma pergunta a mim mesmo: qual foi a última vez que você orou de madrugada? Gente, era um dia comum. E eu ali, e tentando puxar pela memória. Vamos ver, tal. Não, tem tal. E aí eu fui lembrando dos momentos que realmente, de fato, nós nos reunimos para orar, mas era uma oração pela qual a igreja nos convocava para orar. Tínhamos oração da meia-noite a 1, uma oração das 3 às 4 da manhã, mas era uma convocação para que nos apresentemos. E aí eu tentando, Espírito Santo, dá um jeito. Não, Espírito Santo, tem essa aqui. Você, qual foi a última vez que você, sem nenhuma convocação, se levantou para me buscar de madrugada? Eu não lembrei. E isso pesou no meu coração. De maneira espontânea. Não por milagre, não para que uma porta seja aberta, não para que uma cura viesse a ser realizada. Porque às vezes nós levantamos de madrugada quando alguém adoece. Porque às vezes nós levantamos de madrugada quando as portas se fecham. Porque às vezes nós levantamos de madrugada quando as rédeas saem das nossas mãos. Mas quando tudo dá de vento em polpa. Aquilo me atormentou durante o dia inteiro. Cheguei em casa, não tinha culto esse dia. Fiquei no sofá. Sabe quando você liga a TV, mas você não está entendendo nada do que está passando na TV? Chegou a hora de ir para a cama, eu dobrei os meus joelhos e disse: Deus, foi o Senhor quem falou comigo hoje. E eu estou aqui constrangido porque eu não lembro qual foi o dia, qual foi a noite, que de maneira espontânea eu me levantei para orar. Eu não lembro, mas Senhor, me desperta hoje. De uns meses para cá, Ele tem colocado dentro de mim uma sede a qual há muito tempo eu não sentia. E eu procuro ser o mais sincero diante do Deus a quem eu sirvo, porque Ele me sonda. E eu tenho sentido essa necessidade dEle. E todas as vezes que eu me apresento em oração, eu falo: Senhor, eu preciso desse milagre. Eu preciso desse aqui. E eu preciso desse aqui também, que as minhas mãos não podem alcançar, mas eu não estou aqui por causa deles. Eu estou aqui porque Tu és o meu bem maior. Senhor, ainda que o Senhor não faça, amanhã eu estarei aqui, conversando contigo. Ainda que o Senhor não faça nada, amanhã ainda eu estarei aqui. Eu pedi para o Senhor me despertar, sim ou não? Sim. Eu vivi 2 vezes na vida essa experiência de pedir para Ele me acordar. A primeira foi quando eu me converti, recém-convertido, não faz muito tempo, é recente. Eu me converti aos 18 anos, então dá para lembrar. E aos meus 18 anos eu falei: Deus, todo mundo fala desse negócio da oração de madrugada, eu não sei que mistério, porque está todo mundo dormindo, o teu ouvido fica menos ocupado, eu não sei. Coisa de pentecostal, Pentecostal é meio zuretinha das ideias. Mas Senhor, me desperta, mas Deus, para saber que é o Senhor que está me despertando, precisa ser às 3 horas em ponto. Se for às 2h59 não é o Senhor, se for às 3h01 também não é o Senhor. Precisa ser às 3 horas da manhã. Doido, né? Fui dormir. De madrugada, meu coração começou a acelerar e um peso veio sobre o meu corpo, como que estivesse me dividindo ao meio, dos membros inferiores e do meu tronco. Como se as minhas pernas tivessem sendo saído literalmente do meu corpo. E eu acordei desesperado, falei: meu Deus, será que eu estou tendo um infarto? E aí aquilo foi passando, tal, e, irmão, pensa que um cara que gosta de dormir sou eu. Quem é que gosta de dormir aí? Eu dou lugar, irmão.
O sono do justo. Eu durmo. Voltei a dormir. Só que quando eu voltei a dormir, o peso veio com mais força. E eu senti os meus membros inferiores se descolar de mim. Eu não sei como explicar, foi o que eu senti. E eu acordei desesperado quando eu olhei para o relógio, 3h da manhã. Eu falei, o Senhor me acordou. E sabe qual foi o impacto disso tudo que aconteceu? Ele me ouve. Ele me ouviu, ele me acordou. Gente, novo convertido. Você imagina isso acontecendo para um novo convertido? Eu tinha meses de crente. Gente, ele ouve. Eu fiquei tão besta que nem orei. Eu fiquei lá sentado na cama e ele me ouviu. Ele me ouviu, ele me acordou. Ele me acordou, o Senhor me acordou. E eu fiquei ali. Eu não dormi mais, eu nem orei e fiquei na cama. O Senhor me acordou. Isso foi tão impactante que já se passaram tantos anos, eu ainda lembro. Isso me marcou de fato. E nesse dia eu fiz essa mesma oração. Alguns meses atrás eu disse, Senhor, se foi o Senhor que ministrou o meu coração neste dia de hoje, me desperta. Aconteceu a mesma coisa, queridos. Eu compartilhei com a minha esposa no dia seguinte. Mas eu senti uma presença tão grandiosa no quarto. E eu falando em línguas, deitado ali na cama, eu falei, Senhor, eu preciso estar contigo. Porque às vezes nós vemos para esse ambiente, que foi que essa mulher do fluxo de sangue, ela teve a atitude, que ela rompeu a multidão pela qual ela nem poderia estar naquela multidão. Porque ela queria alcançar de Jesus o quê? E às vezes nós só vemos para esse ambiente por causa do milagre. Milagre não nos define. O que irá nos definir é o nosso relacionamento com Ele. Nosso relacionamento com o Senhor. E quando Ele nos larga para nós andarmos sozinhos, é para que os nossos passos fiquem mais firmes. Só que às vezes, nessa tentativa do Senhor firmar os nossos passos, o sentimento da solidão, ele vem porque somos seres humanos. E sentimos por vez ou outra a ausência do Deus a qual adoramos. Quem nunca, no momento da oração, não sentiu nenhuma manifestação da parte de Deus? Quem nunca fez inúmeros propósitos de campanha, de oração, e Deus não se manifestou em hipótese alguma? É um andar sozinho. Quem nunca orou crendo que Deus ia agir, Ele não agiu? Porque Deus quer nos forjar a não sermos dependentes do milagre, mas dEle. Dele. Existem algumas pessoas na Bíblia, eu fiz questão de anotar aqui, porque esse momento do andar sozinho, e o andar sozinho, a força em nos levar para a oração, ela se esvai, o jejum já fica mais complicado de fazer, as devocionais já não tem tanta importância assim, afinal Deus não ouve, afinal Deus se ausentou, e o nosso coração está tão dilacerado em meio aos nossos problemas pela qual estamos vivenciando no nosso dia a dia, deixamos nos desfalecer em meio deles, e aí é onde o Senhor nos surpreende. Porque não está relacionado pela quantidade de horas que oramos. A partir do momento que formos para a oração por necessidade dEle, o tempo da oração se tornará maior. Vai ser mais prazeroso estar no jardim do que fora dele. Mas quando formos para a oração simplesmente pela necessidade de retirar dele algo, quando conseguimos retirar, nós não apresentamos mais a nossa voz na oração. Porque o que eu queria alcançar, Ele já me deu. É por isso que Ele nos leva a momentos a caminharmos só.
para que sintamos falta dele e não do milagre, falta dele e não do milagre, falta dele e não do milagre. Pessoas que foram alcançadas por Jesus sem que elas houvessem clamado por Jesus. Jesus foi ao encontro dessas pessoas sem que elas pedissem. Jesus fez milagre na vida dessas pessoas sem que elas clamassem. A princípio por ele. Jesus foi primeiro ao encontro delas sem que elas pedissem. Nós vemos inúmeros milagres de Jesus que as pessoas se aproximam de Jesus e dizem: mestre, se quiseres, pode tornar-me limpo, o leproso. Quem lembra? E Jesus diz: eu quero, seja limpo. O centurião de Cafarnaum, que foi até o encontro de Jesus, disse: Senhor, o meu servo se encontra marimbundo em casa. E o Senhor liberou uma palavra e o seu servo foi curado. Mas existem vidas que não pediram pela presença de Jesus, mas Jesus foi até elas. A mulher cirofenícia, lembra? Ela era de Tiro, de Sidom. Ela não clamou por Jesus. Jesus foi até lá por causa dela. E quando ela sabe que Jesus está lá, ela diz: Senhor, a minha filha está em casa endemoniada. E o que Jesus falou para ela, se fosse eu e você ouvindo o que Jesus havia falado, a gente tinha mandado Jesus catar coquinho. Porque ela disse: Senhor, a minha filha está endemoniada. E Jesus disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cão. Se coloca no lugar dela e Jesus chamasse você de cão, com seu temperamento aí, o que você ia responder? Vai se lascar, Jesus. Passando uma prova, você vem me chamar de cachorro? Não é? Mas ela se posicionou, e às vezes é isso que o Senhor quer que eu e você façamos. Sim, Senhor. Mas também é costume que os cães comam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Uma migalha mudou a vida de uma mulher que nem judia era. Agora eu e você estamos todos os dias na mesa comendo pão e não valorizamos. Mas uma migalha muda a história de alguém lá fora. Uma migalha muda a história de um morador de rua. Uma migalha muda a história de um traficante. Uma migalha muda a história de uma mulher prostituta. Nós estamos na mesa e não estamos valorizando. Ela não pediu para que Jesus fosse até Tiro, em Sidom, mas Jesus foi por causa dela. Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos: é-me necessário passar em Samaria? E Jesus já havia sido expulso de Samaria. Por que ele estava dizendo: é-me necessário passar em Samaria novamente? Porque havia uma mulher a qual Deus queria ganhar o coração daquela mulher. Ganhando o coração daquela mulher, Deus ganhava Samaria para si. E Jesus passou em Samaria novamente por causa de uma mulher. Aquela mulher não pediu para que Jesus fosse lá. Jesus foi ao encontro dela no poço de Jacó. Jesus descortinou a intimidade dela, porque quando Jesus usa o pretexto de beber a água, por que pretexto? Depois do diálogo, Jesus nem água bebeu. Ele só usou o pretexto do poço para pedir água para aquela mulher, porque é o que é. Aquela situação do poço era uma situação ultrajante para aquela mulher, porque ela tirava a água do poço ao meio-dia, a hora sexta. Não era hábito das mulheres tirar a água do poço nesse horário, porque ao meio-dia era 50 graus Celsius em Israel. As donzelas costumam tirar a água do poço entre as 17 e as 18 horas da tarde, porque o sol está mais ameno. Por que essa mulher tirava água do poço ao meio-dia? Pela vida dissoluta que ela vivia. Ela era desprezada pelos cidadãos de Samaria, ela era desprezada pelas mulheres de Samaria. E por que ela era desprezada, pastor? Porque ela já tinha 5 maridos e o que ela estava não era dela. E quando Jesus disse: filha, se você soubesse quem é que te pede água.
E ela disse, Senhor, então me dá desta água. Aí Jesus disse, vai e busca o teu marido. Eu e você, talvez na mulher cananeia também, Jesus sempre nos confronta para liberar uma palavra que mude a nossa história. Ela poderia muito bem, deixa de ser intrometido, você tem a ver com isso. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Era uma ferida que ela carregava na sua alma. E não era uma situação que ela estava querendo viver. Ela estava presa àquela situação sem poder sair. E Jesus, querendo libertar ela, confronta, busca o teu marido. E eu vou te dar dessa água para que você nunca tenha sede. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. O Senhor disse, disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5. E esse que você está com ele não é teu. Aí ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta, porque eu disse que você não tem marido. Na verdade, a salvação vem dos judeus, mas haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor ganha o coração daquela mulher, mas aquela mulher não pediu para Jesus ir para Samaria. Em João capítulo 5, havia um coxo, 38 anos, num tanque chamado Betesda. Ele não chamou para que Jesus fosse lá, mas Jesus foi por causa dele. 38 anos, eu vejo jovens aqui, a maioria das pessoas são jovens, tirando o pastor Alex, que está quase jubilando. Mas 38 anos é uma vida. E 38 anos este homem não caminhava. E ele estava ali esperando um milagre que nunca iria acontecer. Jesus entra naquele alpendre, eram 5 alpendres. Jesus entra no alpendre onde ele estava. E Jesus diz: não andava. Pegue a tua cama e anda. E ele não clamou por Jesus, mas Jesus foi ao encontro dele. Pastor, o que você quer dizer com isso? Porque às vezes quando estamos andando sozinhos, nos falta a força de clamar. Quando o Senhor nos deixa dar os passos sozinhos para estarmos mais firmes, nos perde a força de consagrarmos e de estarmos mais entronizados com Ele. E aí é neste momento que Ele vem ao nosso encontro para nos confrontar, para extrair de algo que só Ele enxerga e que está aqui. Que algo é esse que Ele quer extrair? É algo que nos prende à nossa enfermidade, é algum trauma, é algum gatilho, é algo que nos prende ainda para não vivermos o sobrenatural, para não vivermos ainda um nível de intimidade, de relacionamento com Ele. Se nós não entendermos isso, esses períodos de andar sozinhos serão mais constantes ainda, porque nós precisamos atingir essa maturidade. O Senhor quer nos levar a um nível de maturidade ainda maior. Então é preciso estabelecer os nossos passos, estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor, e termos a maturidade de entendermos que quando me falta a vontade de orar, é aí que eu preciso ir, que quando me falta a vontade de jejuar, é aí que eu preciso jejuar, que quando me falta a vontade de fazer os meus devocionais, é aí que eu preciso fazer. Escute, quando me falta a vontade de orar, eu preciso entender: Senhor, eu tenho que me apresentar diante de Ti, ainda que não falte palavras, mas eu me prostro, eu até sentado mesmo. Nós temos uma militância na nossa mente de que a oração ela é só feita no templo. Não, você pode orar na pia lavando a sua louça, você pode orar no seu Uber quando você está sendo dirigido para qualquer outro lugar, na condução, no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque Deus habita dentro de você. Mas o que Ele espera que você tenha é um posicionamento em que você venha verbalizar: Deus, os milagres não me definirão quem sou eu. Pessoas que não clamaram pela presença de Jesus, mas Jesus foi ao encontro delas. A sogra de Pedro não pediu para que Jesus fosse lá, mas Jesus foi e tocou nela, e a febre foi embora. Por que isso aconteceu, pastor? Para que o Senhor viesse tirar de nós toda muleta ou todo tipo de estratégia que eu e você possamos construir para alcançarmos algo da parte dele. Não existe estratégia. E agora eu quero chegar num texto que nós acabamos de ler.
Qual foi a estratégia elaborada para essa mulher tocar na orla de Jesus? Sendo que Jesus passou ali por acaso. E não existe nenhum dia comum na vida de quem serve ao Senhor. Porque Jesus estava indo atender a um tal de Jairo. E não a ela. Ela não estipulou nenhum tipo de estratégia. Olha, amanhã Jesus vai estar aqui, haverá um congresso. E aí eu vou me preparar para o congresso. Vamos jejuar porque o congresso está chegando. Olha, nós teremos uma semana de oração porque a semana que vem é o congresso. Por que não temos uma vida habitual de consagração para quando o congresso chegar, Deus agir? Como a irmã que deu testemunho. No momento que ela precisou se consagrar, ela se consagrou. No dia, ela descansou. E é sobre isso. É sobre isso. Às vezes a gente vai para o jejum e para a oração quando o diabo se levanta. Não, tem que estar pronto. Golias foi a oportunidade que Davi teve e ele não se ausentou porque ele estava pronto. Por que ele estava pronto? Ele tinha convicção do que aconteceu com ele quando o óleo caiu. Davi sabia o que ele sentiu quando o óleo desceu sobre a sua cabeça. Eu não fui ungido para matar gigante, eu fui ungido para ser rei. Eu não sou rei ainda, então eu não vou morrer. Ele foi tão convicto da unção que caiu sobre ele, que quem caiu foi Golias. Essa mulher não elaborou nenhum tipo de estratégia. Ela simplesmente viu a oportunidade. Viu o quê? E foi. 12 anos. Já devia estar anêmica, sem ferro, sem forças, totalmente debilitada. Já havia gastado todos os seus recursos com a medicina e não havia obtido êxito. A oportunidade passa na frente dela. E aí ela rompe a multidão para tocar em uma pessoa. Perceba que pela lei, esta mulher tinha que estar separada, sim ou não? Sim. E quem tocasse nela se tornava imundo. A quem ela tocou indo até Jesus se tornou imundo igual ela. Eu não sei quantas pessoas ela tocou em meio àquela multidão, mas muitos ficaram imundos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque às vezes nós estamos tão presos na religiosidade, no pragmatismo, na liturgia, e aí para não quebrar a liturgia e não quebrar a minha vida religiosa, eu não rompo a multidão para tocar. Aí eu fico preso à liturgia. É necessário que haja a liturgia para que se faça tudo com ordem, mas eu não posso me prender a ela. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Ela tocou em Jesus e Jesus parou. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Eu abri tantos e nem fechei ainda, né? Vou abrir mais um. Judas era discípulo de Jesus, sim ou não? Sim. Vai doer um pouquinho, mas disfarça. Dá um glória, tá? Para não perceber que é com você. Judas esteve com Jesus durante 3 anos e meio, vendo todas as obras que Jesus havia feito. Quando Pedro anda sobre as águas, Judas estava no barco. Quando Lázaro é ressuscitado, Judas estava no barco. Quando o filho da viúva de Naim foi ressurreto, Judas estava acompanhando Jesus. Outra mulher que não havia clamado por Jesus, mas Jesus foi ao encontro dela. Judas viveu todo tipo de experiências que eu e você já vivemos ao longo da nossa vida cristã. Mas todo o período que Judas esteve com Jesus, a única coisa que Judas conseguiu extrair de Jesus foi o dinheiro da bolsa. Ele era ladrão e metia a mão na bolsa.
e fica indignado quando uma mulher quebra um perfume caro para ungir Jesus para o seu sepultamento. Vendo todas essas maravilhas feitas por Jesus, vivenciando todos os processos passados por Jesus, a única coisa que ele conseguiu extrair de Jesus é dinheiro. Vai doer, mas é necessário, fique tranquilo. Você vem para este ambiente só para extrair de Jesus o que você quer. E quando você extrai, você deixa de adorar. Porque o que você já queria alcançar, você já alcançou. Essa mulher, quando tocou, ela extraiu algo que Judas, durante 3 anos e meio, não conseguiu extrair. Porque ela expressou em seu coração uma necessidade. Tocá-lo. E todas as vezes que eu e você fomos para o ambiente da oração, a nossa necessidade em primazia precisa ser tocá-lo. O que ele vai fazer comigo e com você depois do toque, aí é problema dele. O que eu e você precisamos almejar é o toque. Mas esse toque mudou essa mulher de maneira tão significativa que não foi apenas um milagre que ela alcançou. Um milagre para ela se tornou apenas um mero detalhe. Durante todo um processo de 12 anos que ela havia passado, mas o milagre foi apenas um detalhe. Pergunta para mim por quê? Porque quando ela toca em Jesus, ela era anônima ainda. Como assim, pastor? Quando ela toca, Jesus pergunta, quem? Anônima. Ninguém sabia, nem tampouco Jesus, porque ele pergunta, quem me tocou? E Pedro diz, Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta, quem é que te tocou? Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Pedro, alguém. Opa, já não é mais anônima. Já se tornou alguém. Já não é mais quem, se tornou alguém. Por que se tornou alguém? Porque ela conseguiu extrair de Jesus algo que ia preencher ela de maneira significativa. Então ela sai da condição do anonimato e se torna alguém. Jesus diz, Pedro, alguém me tocou, porque esse alguém extraiu de mim o que essa multidão não conseguiu extrair. É por isso que em meio a essa multidão o teu glória a Deus é diferente, o teu culto é diferente, o teu aleluia é diferente, a tua maneira de cantar é diferente. Por quê? Porque você tocou nele de maneira diferente. Os outros que estão no mesmo ambiente que você não entendem, porque é a multidão que só oprime, é a multidão que só aperta, é a multidão que só quer extrair algo para si. Mas quando você quer extrair de Jesus algo que mude teu caráter, que mude a tua conduta, que mude a tua vida cristã, que mude o meio que você tem de se relacionar com ele, o teu culto é diferente, isso é notório, é notório. Ela sai do anonimato e se torna alguém. E aí quando ela se torna alguém, quando ela se torna o quê? Alguém. Ela se apresenta. Eu só irei me apresentar na presença do rei quando eu me tornar alguém. Enquanto eu for apenas quem, eu não me apresento. Quem me tocou? Quem me tocou? Eu só toco e saio, eu só toco e saio, eu só toco e saio, eu só extraio e saio, eu só alcanço o milagre e saio. Então eu continuo sendo anônimo, porque eu só alcanço o milagre e saio. Quando eu precisar novamente, eu venho e toco. E Jesus faz porque Ele é bom. Jesus Ele faz porque não é por nós, é sobre Ele. Nunca foi sobre nós, é sobre Ele. Ele é bom, Ele é misericordioso, a sua misericórdia se renova a cada dia. Tem pessoas aqui, pastor Alex, que você não vê faz tempo, mas quando precisar vai voltar. Aí toca de novo, extrai e some de novo. E é assim, e está tudo bem, mas é apenas alguém anônimo. Naquele dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, o Senhor me deu tantos milagres, mas eu não te conheço.
Quando ela se torna alguém, está no texto. Verso 46 do capítulo 8. E disse Jesus, alguém me tocou. Quando ela se torna alguém, ela se apresenta constrangida, com medo, porque ela sentiu o que aconteceu com ela. A cura veio, a hemorragia cessou. E ela constrangida se apresenta, Senhor, fui eu. Há um versículo na Bíblia que Paulo escreve aos Coríntios. Porque o amor de Deus nos constrange. E só quem usufruiu um dia deste amor sabe quanto é constrangedor. Por que constrangedor? Porque olha para você. Olha quem era você. É constrangedor porque quando eu lembro quem eu fui, e Ele me amou. Eu lembro ainda jovem, numa casa de prostituição, com um copo de uísque na mão. Entrava com RG falsificado, porque ainda era menor. E vendo aquelas mulheres nuas dançando, eu às vezes falava, Senhor, o meu lugar não é aqui. E aí eu bebia o uísque e falava, Senhor, me tira daqui. Talvez sem noção do que eu estava pedindo, mas Ele me achou. E Ele me tornou alguém. Por isso que o amor dEle me constrange. Eu não sei se você já teve uma experiência constrangedora de ter uma dívida quitada sem você poder pagar. Uma dívida impagável e alguém chegar para você, filho, fique em paz, eu assumo a dívida. Foi o que Ele fez por nós. Ele morreu a nossa morte. É por isso que é constrangedor, porque quando eu olho para a minha vida no passado, Ele me amou ainda lá. E me trouxe para a presença do Filho do seu amor. E foi a coisa mais maravilhosa que Ele poderia me dar ainda em vida. Servi-lo. Ele me tornou alguém. Não apenas para extrair dele, mas para viver com Ele. E ela, de maneira constrangedora, ela se prostra e diz, Senhor, me perdoa, fui eu quem te toquei. Você sabe por que veio o constrangimento sobre essa mulher? Ela estava com medo de ser apedrejada. Ela não poderia estar onde estava. Todos a conheciam por causa da enfermidade que ela tinha. Quantas vezes nós éramos intitulados pela maneira de vida que nós vivíamos lá fora? Nos julgavam e ainda nos julgam pelo fato de estar aqui. Olha lá, o santarrão pensa que mudou só porque está na igreja. Mudei porque o sangue de Jesus me lavou. E aí o mais surpreendente, que quando ela se prostra como alguém dizendo, Senhor, fui eu quem te toquei, ela sai da condição de anonimato, ela se torna alguém, e quando ela se prostra diante do Senhor para dizer, fui eu quem te toquei, ela sai da condição de alguém para se tornar filha. E o Senhor responde para ela, filha, você já não é mais uma anônima. Você não é apenas alguém em meio à multidão que me segue. Você agora é filha. Filha, a tua fé te salvou. Se coloque sobre os seus pés.